Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar aqui sobre as leituras que eu fiz nos meses de fevereiro e de março e também vou falar quais são as leituras que eu quero fazer nesse mês de abril. Começando aqui com a primeira leitura que eu fiz no mês de fevereiro foi E Não Sobrou Nenhum, da Agatha Christie. Agatha Christie, muito conhecida por conta dos seus livros de mistério, suspense e também thriller policial, a gente tem aqui um dos mais conhecidos dela. E Não Sobrou Nenhum vai falar a história de 10 pessoas que foram até uma ilha, foram convidados até uma ilha, e lá nessa ilha cada um deles vai encontrando o seu fim até não sobrar nenhum. É um tipo de história que não tem exatamente um detetive, você é o detetive junto com os personagens que tentam encontrar o assassino, e eu diria que é uma história muito dinâmica, um livro muito bom de suspense. Eu acho que é bem parelho ali na qualidade da história em relação também ao Assassinato do Expresso do Oriente, que é um outro livro dela muito conhecido. Um livro que vai muito rápido também, assim, os capítulos vão passando bem rapidamente. É uma história muito boa para quem gosta de suspense, thriller, e eu gostei bastante. Eu não tenho nenhum outro livro que eu pretendo ler da autora nesse ano, mas ano que vem eu espero colocar outros livros dela aqui na minha lista. Seguindo para o próximo livro que eu li, foi uma das melhores leituras, se não a melhor leitura que eu fiz nesse ano. Vamos ver o que vem aí pela frente, mas até agora ele para mim é o meu top 1, que é Véspera, da Carla Madeira. Carla Madeira, uma autora que eu já gostei muito do ano passado por conta da minha leitura com Tudo é Rio, e esse ano eu acho que ela se superou, apesar de eu ter um apego muito forte com Tudo é Rio. Eu acho que ela se superou aqui com Véspera, porque é uma história muito complexa, com vários personagens que trazem ali, cada um com a sua nuance, com as suas particularidades, uma história sobre família, sobre consequências dos nossos atos, sejam eles atos que vão refletir a curto prazo ou a longo prazo, e por vezes as suas consequências não têm segunda chance. Carla Madeira aqui mais uma vez mostrando que é uma grande autora da nossa literatura contemporânea com essa obra-prima aqui, e assim eu fico muito na expectativa de novas obras saírem dela, até porque a gente só tem poucos livros dela até o momento. A gente só tem Véspera, A Natureza da Mordida e Tudo é Rio, e por enquanto esse aqui foi o meu favorito. Livro excelente, excelente, também tem vídeo aqui no canal, assim como E Não Sobrou Nenhum, que eu vou deixar aqui em cima, eu acho que é aqui em cima. Passando dos livros de ficção para livros agora de não ficção, na verdade um de não ficção, eu li em fevereiro A Estranha Ordem das Coisas, do Antônio Damasio. Esse cara aqui é um neurocientista, bem famoso na área dele, mas eu sei que é muito nichado e acho que muitas pessoas não conhecem esse autor por conta disso. Mas é um cara que fala muito sobre as origens dos sentimentos, da mente humana, da consciência, da cultura, a partir das origens biológicas. Ele traz uma história biológica para conseguir explicar esses fenômenos. Aqui a gente vai entender todo o retrospecto da formação, do que é a mente, do que é a consciência, a subjetividade e, por fim, a cultura. E tudo isso aqui é resumido como uma busca pela homeostase, que eu explico melhor no vídeo que eu fiz sobre esse livro, que está aqui em cima, ou na descrição desse vídeo aqui, assim como os outros livros que eu também já fiz vídeo. Mas a gente pode resumir isso aqui como uma grande elaboração do que seria, biologicamente falando, conceitos tão abstratos como mente, consciência e a cultura também. Eu acho que o autor faz um grande trabalho, apesar de, em alguns momentos, eu achar que ele se estende na leitura e ele acaba não se importando muito com alguns termos técnicos, então ele apenas cita esses termos para as pessoas que talvez não tenham uma grande base ali das ciências biológicas, e especialmente na parte de neurociência, talvez alguns termos sejam um pouco complexos, mas eu acho que, por uma pesquisa rápida, a gente consegue sanar todas as dúvidas e aí continuar a nossa leitura, que eu acho que é bem enriquecedora. Gostei muito do livro, com os seus problemas. Eu acho que é um livro que traz um tema muito interessante e explica bem esse tema. Acho que o autor fez um bom trabalho e me interessei em ler outros livros desse autor. Bom, como eu sou uma pessoa meio ansiosa, eu acabei lendo mais de um livro da Carla Madeira de uma vez só. Na verdade, um em seguida do outro. E eu também li A Natureza da Mordida, que foi o último livro dessa autora que eu tinha para ler. Aqui em A Natureza da Mordida a gente tem a história de duas mulheres em que elas se encontram num momento de muita fragilidade e acabam se conhecendo mais nesse exato momento.
Aqui a gente tem uma história que é muito melancólica, diferente de Véspera, que é uma história entre dois irmãos e tem a família por trás e os seus relacionamentos. Tem momentos de altos e baixos nessas relações familiares em Véspera. Aqui em A Natureza da Mordida, a autora ela vai muito pela melancolia. Apesar de ter momentos ali que você vê um brilho de felicidade entre os personagens, esse brilho acaba passando rapidamente para o aspecto da solidão, da melancolia e também do silêncio entre as pessoas que acabam causando o afastamento entre elas. A autora faz mais uma vez um grande trabalho. Eu acho que os 3 livros que ela fez, que são Tudo é Rio, A Natureza Mordida e Véspera, são muito bons, são excelentes livros. Eu diria que esse aqui é o meu menos favorito, mas acho engraçado ao mesmo tempo, porque foi o livro que eu mais me identifiquei com os personagens, com a história, mas talvez não tenha sido o livro que eu achei com pitacos de brilhantismo como eu vi em Véspera ou em Tudo é Rio. Não que não tenha, eu acho que tem, mas não com tanta frequência como eu vi em Véspera. Eu acho que talvez seja a questão dos personagens. Eu acho que em Véspera, os personagens, eles me engajaram mais. Eu acho que eles fizeram eu sentir mais conectado com eles, e não com a história como um todo. Apesar de ser, talvez, pouco distante da história que acontece com Véspera, diferente daqui desse livro que eu acho que tem uma história mais próxima com a minha pessoa, Véspera eu acho que tem uma gama de personagens mais complexa e também maior. E mesmo com essa quantidade maior de personagens, cada um deles tem o seu toque de personalidade que é exaltada em algum momento do livro. Diferente aqui de Véspera, que eu acho que eu tenho alguns personagens que acabam sendo esquecidos e a história é muito focada em poucos personagens. Você tem aqui claramente quais são os personagens principais e quais são os bem coadjuvantes. E os personagens principais aqui, apesar de serem muito bons, talvez não tenham me pego tanto no aspecto de memória, assim. Talvez lá na frente eu não lembre tanto dos personagens que tem aqui como tem em Véspera e também em Tudo é Rio. Mas, enfim, parece que eu tô falando mal desse livro agora, eu acho. Mas eu gostei muito dele mesmo. Acho que vale a pena como leitura. Divulgo sem problema nenhum, que é um livro excelente, mas é o menos favorito que eu tenho dos 3 da autora. Bom, e aí eu comecei a ler os russos, a literatura russa, que é muito conhecida também pela melancolia. Fui de um livro melancólico para um outro livro melancólico, apesar dele ter toques de romantismo. Eu estou falando de Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. Aqui a gente tem a história de 2 pessoas. Um cara que a gente não sabe exatamente qual é o nome, ele é apenas denominado como O Sonhador, e uma mulher que é a Nastienka. Eu não sei se exatamente fala desse jeito, eu não falo russo. Eu vou talvez buscar como se fala exatamente esse nome no futuro, até porque vou ainda fazer um vídeo sobre esse livro aqui, que é bem curtinho, né? Diferente dos outros aqui, que são um pouquinho maiores. Apesar de não serem tão grandes assim, esse aqui de longe é o livro mais curto que eu li nesses últimos meses. E essa história aqui, apesar de ter algum toque de romantismo, tem um romance ali, mesmo que seja uma paixão meio platônica, aqui a gente tá falando muito da solidão. Cara, o que esse personagem, o Sonhador, ele é solitário, é brincadeira. Sem sacanagem. Esse cara aqui, o que ele sofre é uma solidão que eu fiquei, cara, como que pode esse ser considerado um dos livros mais otimistas, não otimistas, mas talvez um dos livros mais românticos do autor? Porque, assim, ele conta a história dele pra Nastienka e, assim, é uma história de solidão. O cara, ele vive isolado, não tem nenhum conhecido parente ali pra dividir as angústias e as felicidades também. Assim, eu fico impressionado como esse cara não surtou nesse ambiente. E aqui a gente tem o enredo das Noites Brancas, que é um fenômeno que acontece mais especialmente nos polos do planeta, onde no verão você basicamente não tem um pôr do sol completo, então fica ainda um pouco de luminosidade nas noites e aí fica esse aspecto com uma claridade suave que a gente acaba representando em Noites Brancas. É um livro bem bom, achei bem bom. Essa edição aqui, talvez a única coisa assim que eu não sei se é uma particularidade da edição ou realmente assim em outras edições, mas é uma linguagem bem formal, assim, usa muito a segunda pessoa do singular e a segunda pessoa do plural, então é tu e vós. Mesmo assim, eu acho que é um livro bem bom, bem rápido também, né? Um livro bem curtinho,
não é uma leitura enfadonha, tediante. Acho que é uma boa porta de entrada para quem quer entrar nesse mundo da literatura russa, e eu acho que pode ter sido interessante começar por esse aqui, para depois seguir para Memórias do Subsolo, que vai ser o próximo livro russo que eu vou ler ainda esse ano. Fica aí então uma recomendação, Noites Brancas, que ainda vai ter vídeo aqui no canal. Bom, agora eu vou falar sobre as leituras que eu ou não finalizei ou ainda não comecei. Falando agora da leitura que eu não finalizei, mas estou lendo, que é o Império da Dor. Eu tô aqui, talvez, um terço do livro. Aqui a gente está falando de uma história, é uma história de não ficção, tá? Mas ele é um livro que poderia ser facilmente um livro de ficção. Por quê? Porque a forma como o autor conta essa história parece mais um romance. E o que se trata essa história aqui? Essa história vai narrar a participação de uma empresa, ou no caso uma família, sobre um problema de saúde pública que ainda é repercutido nos dias de hoje, lá nos Estados Unidos, que são o problema dos opioides. São substâncias, medicamentos, que são muito utilizados para tratar dor, mas têm uma grande chance de desenvolver dependência no usuário, dependendo, obviamente, do opioide. E aqui a gente vai ver a origem dessa família, que é a família Sackler, e todas as suas particularidades. É um grande livro de fofoca esse negócio aqui. É uma investigação jornalística que o autor fez que é impressionante. Parece que o cara, ele tá dentro da casa, dentro da mente dos integrantes dessa família e também outras pessoas que participam ali da construção dessa família. Ele vai desde da infância dos principais irmãos aqui, que são 3 irmãos, sendo que o principal é o Arthur. Depois vai passar para a fase onde eles vão entrar na faculdade, vão acabar entrando para a parte médica, mas também fazem muita publicidade e isso acaba tendo frutos para a família e não necessariamente para a sociedade. Enfim, eu estou ainda na primeira parte, eu terminei a primeira parte do livro, são 3 partes. Até agora, uma leitura bem boa, é uma leitura talvez que demora, assim, não é um livro que você vai ler tão rápido, pelo menos eu não estou conseguindo ler tão rápido, talvez seja também por conta da minha vida no momento, que está um pouco agitada, mas é uma leitura que é de um detalhe, um nível de detalhe impressionante o que o autor fez aqui com essa investigação. E tem série também na Netflix com o mesmo nome. Eu ainda não vi, mas eu pretendo ver para fazer uma comparação ali entre livro e série. Mas até agora, uma ótima leitura. E eu não sei se falei, mas o autor aqui, ele é o Patrick Hayden Keefe, tá? Só para dar os créditos aqui desse livro para esse autor, que nunca vai ver esse vídeo, mas só para falar. E uma leitura que eu ainda não comecei, mas eu pretendo, e termino ainda esse mês de abril, eu espero, é A Bússola de Ouro, do Philip Pullman. Esse livro aqui é um livro de fantasia, é um mundo de fantasia aqui, onde o autor ele vai falar sobre esse universo onde as pessoas têm um animal, uma representação de um animal que anda sempre perto delas, e essa representação animal é chamada de Demon, e nada mais é do que uma parte da alma daquela pessoa. Então, cada pessoa tem uma representação diferente, seja, por exemplo, um cachorro, um gato, uma cobra, uma aranha, um leopardo, enfim. Cada pessoa tem essa representação animal. E aqui tem outras características também. A gente tem um universo que ele é regido por uma religião específica que é representada pelo magistério. Essa história aqui eu já vi por conta da televisão, tem uma série com o nome da série como um todo, porque aqui a gente tem 3 livros, sendo o primeiro A Bússola de Ouro, e ainda tem mais 2. E essa trilogia é chamada de His Dark Materials, que tem na Max. Eu vi a série e gostei bastante. Eu vi o filme, que já faz muitos anos já. Eu já tinha gostado bastante, mas eu sabia que tinham problemas ali com relação aos fãs que leram os livros. Mas a série eu acho que foi bem mais fiel pelo que repercutiram. E eu gostei bastante. Já que é um livro infanto-juvenil, acho que já tá meio na hora, assim, pra ler, né? Porque talvez o tempo passando vai ficar um pouquinho mais difícil, porque pode ser que eu ache mais tarde uma leitura bem boba. Mas eu sei que discute temas bem relevantes, acho que bem adultos, inclusive, pelo que eu ouvi falar, e assim, pelo que a série também me mostrou. E eu acho que eu vou gostar bastante desse livro. Posso me surpreender bastante com a leitura, talvez continuando a ler no futuro os 2 outros livros
dessa série. E para finalizar o mês de abril, eu não acho que eu vou terminar essa leitura em abril, mas eu espero começar ela ainda esse mês, é O Imperador de Todos os Males. O nome desse autor aqui, eu sempre tenho dificuldade, eu nunca sei se eu estou falando certo, mas é o Siddhartha Mukherjee. Eu acho que é assim. Bom, aqui a gente tem a biografia do câncer. Imagino que até agora os livros de não ficção tenham sido muito voltados para a parte de saúde, de biologia, médica, mas enfim, é porque eu gosto muito desse tema. No futuro vão ter outros livros de não ficção. E eu gostaria de ler muito esse livro aqui, por quê? Porque esse livro aqui ele já é um pouco antigo. Talvez já tenha sido datado alguns temas que são abordados aqui. E aí a gente tem agora novas atualizações sobre o câncer, sobre tratamentos contra o câncer, que aqui pode estar completamente desatualizado. Então eu queria ler o mais rápido possível esse livro aqui para saber do que se trata dele. Eu sei que tem muitos detalhes de pacientes que enfrentaram a doença, mas também tem muitas informações relevantes sobre a patologia do câncer, então como ele é gerado, características. A gente sabe que o câncer ele é um grupo de doenças que tem algumas similaridades, mas também tem grandes diferenças entre cada tipo. E eu gostaria de ver como que o autor aborda esse tema nesse livro, que dizem que é muito bom para quem gosta dessa área. E eu estou com altas expectativas. É um livro bem robusto, bem grande. E eu não acho que eu vou terminar em abril ainda, porque eu tô com uma leitura um pouquinho lenta e ainda tenho para terminar o Império da Dor e começar e terminar a Bússola de Ouro. Se eu conseguir começar isso aqui em abril, eu acho que eu já tô bastante no lucro. Mas tô com expectativa. Acho que vou gostar. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para você acompanhar novos vídeos que saírem por aqui. Comenta aí embaixo também se você gostou dos livros, se você ficou interessado em ler alguma coisa. Enfim, comenta qualquer coisa que você quiser. Vou ficando por aqui, um abraço, valeu!